E aí, beleza? Tudo bem? Meu nome é Felipe, aqui da Bold. Eu trabalho na sala de policarbonato aqui da empresa. Hoje eu estou aqui para te mostrar como que se faz uma instalação em policarbonato alveolar. Bom, para montar a estrutura de policarbonato, a gente vai precisar dos acessórios. Os acessórios iniciam com os perfis. A gente tem o perfil de policarbonato e o perfil de alumínio. O perfil de alumínio, a gente trabalha com trapézio e com barra chata. O trapézio serve para estrutura plana ou para estrutura básica, que é essa que a gente vai montar a seguir. E o perfil barra chata, ele serve para uma estrutura maior, com uma queda da água maior ou com uma curvatura maior. O perfil de policarbonato, ele serve para ambas as estruturas, é indiferente. O que a gente vai precisar também é os perfis U, que são os perfis de acabamento que vão na superfície das chapas, nos alvéolos das chapas de policarbonato. A gente também tem em policarbonato ou em alumínio, dependendo como tu vai fazer a tua estrutura, tu vai utilizar um deles. Se você for utilizar os perfis de alumínio, você vai ter que usar as gachetas. Temos a gacheta simples e a gacheta dupla. As gachetas simples vão nos trilhos dos perfis barra chata ou trapézio e a gacheta dupla vai na estrutura em si, nos carbos. A gente também tem a parte de fixação da estrutura, que a gente utiliza os parafusos e as arruelas. As arruelas elas vão em todos os parafusos de forma obrigatória e a gente também trabalha com os parafusos ponta-agulha, que serve para pergolados em madeira, e os altos brocantes, que são para a estrutura de alumínio e de ferro. E além disso, a gente vai precisar das fitas. A fita dupla face para fixação e a fita porosa e a fita de alumínio para vedação das chapas. É muito importante também, na hora da escolha da chapa, a questão dos vãos entre os carbos e a espessura da chapa. Para uma chapa de 4 mm, o vão máximo entre os carbos é de 42 cm. Para uma chapa de 6 mm, o vão máximo é de 52 cm. E para uma chapa de 10 mm, o vão máximo é de 1,20 m. Apesar de trabalharmos com a chapa de 4 mm, nós não indicamos essa chapa. Mesmo ela tendo proteção UV, ela não tem a garantia. Já as chapas de 6 mm e de 10 mm, elas têm a garantia de 10 anos para proteção UV e para coloração. Então vamos agora para a parte prática, que é a instalação das chapas. As ferramentas necessárias para isso seriam a furadeira e a parafusadeira, a tesoura, o estilete e a trena para ajudar na medição. Primeiro, a gente vai colar a dupla face em torno de toda a estrutura e nos carbos centrais. E agora a gente remove as películas da dupla face dos carbos centrais e aplica as gachetas sobre eles. Aqui no nosso caso, nós temos uma estrutura com vãos de 50 cm. Por isso, nós optamos por utilizar a chapa de 6 mm. Lembrando que as chapas de policarbonato nunca podem ser perfuradas, pois elas perdem a garantia. Dessa forma, nós utilizamos duas chapas de 50 cm e deixando um vão entre os carbos de 1 cm para realizar a perfuração. Para realizar o corte das chapas, primeiro a gente tira as medidas delas mediante ao distanciamento e o vão dos carbos. Após isso, a gente leva ela até uma estrutura plana e realiza o corte. Geralmente, a gente utiliza o estilete para o corte da chapa, mas eu recomendo que utilize a serra tico-tico, ou uma serra de arco, ou a maquita. Ela facilita o corte da chapa e fica muito mais fácil de se trabalhar. Após realizar os cortes, agora a gente vem para a parte de remoção da película. A parte de baixo, a gente remove toda a película, e na parte de cima da chapa, a gente remove somente as películas laterais, para poder ter proteção da chapa durante o período de instalação, e somente no final vamos remover essa película. Lembrando que a película de proteção ela não pode ficar exposta ao tempo por um longo período. Caso contrário, ela pode se fundir à chapa e a gente não consegue mais remover. E um detalhe, se você ainda não sabe, a parte de cima da chapa sempre vem identificado com a proteção UV. O próximo passo é a instalação da fita porosa e da fita de alumínio. A fita de alumínio ela vai na superfície superior, para evitar entrada de insetos e sujeira. A fita porosa ela vai na parte de baixo, na superfície inferior, para evaporar a água e também para evitar a entrada de sujeiras. Lembrando que os alvéolos sempre têm que ficar no sentido da queda da água. Chegou a hora de fazer a fixação das chapas. Aqui depende de caso a caso. No nosso caso, a cobertura termina junto com a estrutura. Então a gente optou por instalar os perfis U de acabamento por primeiro. Mas se no seu caso a cobertura passar a sua estrutura, você pode optar por instalar o perfil U na parte final. Lembrando que o perfil U inferior deve ser perfurado a cada 50 cm. Com a estrutura praticamente já montada e as chapas já coladas, agora é a hora da fixação dos perfis de emenda. Nós vamos parafusar os perfis a cada 20 cm. A dica é fazer a furação nos perfis antes de colocar na estrutura e depois fazer a fixação dos perfis na chapa. Lembrando que nos perfis de policarbonato, a furação tem que ser 1 mm maior do que o diâmetro do parafuso.
porque esse material ele tem dilatação térmica e precisa ser feito dessa forma. Por fim, a gente remove a película de proteção e a nossa obra está finalizada, nossa estrutura está concluída. Você gostou desse vídeo? Então deixe um comentário com sugestões para novos conteúdos como esse. Ah, e não esqueça de se inscrever em nossas redes sociais. Até mais!